De novo? Só ontem à noite. Foram 2 vezes. Hoje de manhã também. E de novo no almoço. E agora, à noite, você quer mais uma vez. Eu ficava me perguntando se ele tinha mesmo 68 anos. No dia seguinte, liguei para minha amiga Marta. São 3 vezes por dia. Estou ficando louca. Mas a Marta não acreditou em mim. Mentira. Uma pessoa com quase 70 anos? Eu respondi, suspirando. Pois é verdade. Mas o verdadeiro problema não era esse. O problema de verdade começou quando a ex-mulher dele veio me procurar. Assim que me viu, ela foi direta. Tome cuidado. Para mim, o primeiro ano também foi um mar de rosas. Depois, virou um inferno. Esta história começa há 3 meses. Olá! Hoje vou contar algo que nunca revelei a ninguém em toda a minha vida. Jamais imaginei que, na minha idade, estaria falando sobre um assunto como este. Meu nome é Sônia, tenho 64 anos. Há 20 anos, sou dona de um pequeno restaurante nos arredores de São Paulo. É um lugar simples, que serve o famoso prato feito, feijoada aos sábados e outras comidas caseiras. Graças a uma clientela fiel, consigo me manter. Perdi meu marido há 8 anos. Foi um câncer de pulmão, e quando descobrimos, já estava no estágio 4. Ele resistiu por 3 meses antes de partir. No momento final, eu nem sequer pude segurar sua mão. Minha filha ficou com ele no hospital, enquanto eu estava no restaurante, trabalhando para pagar as contas médicas. Essa culpa me acompanha até hoje. E assim se passaram 8 anos. Vivi sozinha. Meus filhos cresceram, casaram-se e saíram de casa. Minha rotina era sempre a mesma: abrir o restaurante, atender os clientes, lavar a louça, fechar o caixa e voltar para uma casa vazia. No começo, a correria era tanta que eu nem sentia a solidão. Mas, depois que os filhos se foram, o silêncio se tornou ensurdecedor. Mesmo com a TV ligada, as vozes pareciam ecoar no vazio. Cozinhar só para mim tirava meu apetite. Chegou um ponto em que comecei a pular o jantar. Perdi a vontade. Um dia, decidi organizar as coisas do meu falecido marido. Havia uma caixa guardada no fundo do armário. Quando a abri, encontrei uma foto da nossa lua de mel. Nós dois, jovens, sorrindo. Naquela época, éramos tão felizes, com sorrisos genuínos. Houve um tempo em que nós dois sorríamos assim, pensei. Olhando para a foto, pela primeira vez em muito tempo, eu desabei. Sentei no chão do quarto e chorei por horas. Foi nessa época que minha amiga Marta me ligou. Depois de um oi animado, ela foi direto ao ponto. Sônia, este sábado vou a um evento de um grupo. Vem comigo. Eu perguntei que tipo de evento era. Marta respondeu: é um grupo de encontros para pessoas da nossa idade que querem se casar de novo. Tem muitos homens interessantes. Recusei na hora. Nessa idade, casar de novo? De jeito nenhum. Mas a Marta não desistiu. Eu me casei de novo há 3 anos, lembra? Minha vida mudou da água para o vinho. É sério. Continuei recusando. Você é diferente de mim. Então ela disse algo que me atingiu em cheio. O que tem de diferente? Nós duas estamos sozinhas. As palavras dela eram uma verdade dolorosa. Eu estava sozinha, há 8 anos. No fim, acabei concordando em ir ao encontro no sábado. Não tinha grandes expectativas. Pensei em apenas encontrar a Marta, comer alguma coisa e voltar para casa. O encontro era no café de um hotel nos Jardins. Quando cheguei, havia umas 15 pessoas, acho que 7 homens e 8 mulheres. Todos na minha faixa de idade ou um pouco mais velhos. Eu estava sentada à mesa, pedindo uma bebida, quando alguém parou na minha frente. Posso me sentar aqui? Era uma voz masculina. Levantei a cabeça. Era um homem alto, de ombros largos, mas o que mais me impressionou foi seu olhar intenso. Minha primeira impressão foi que ele tinha uma vitalidade que não condizia com a sua idade. Acenei com a cabeça e respondi: sim, por favor. Ele se sentou na minha frente e se apresentou. Obrigado. Meu nome é Arthur. Ele me disse que tinha 67 anos. Arthur puxou conversa. É a sua primeira vez aqui, não é? Confirmei com a cabeça. Sim, vim com uma amiga. Ele sorriu e respondeu: eu também comecei assim. Vim com um amigo e acabei virando frequentador. O sorriso dele me transmitiu uma sensação de conforto. Ele não parece ser uma má pessoa, pensei. De repente, Arthur olhou para as minhas mãos e perguntou: por acaso,
A senhora tem um restaurante? Surpresa, perguntei. Como o senhor sabe? Ele apontou para minhas mãos e disse: pelas suas mãos. São mãos de quem trabalha muito com água. Naquele momento, fiquei com vergonha e escondi minhas mãos. Elas eram ásperas e rachadas. Mas então, Arthur disse: não precisa ter vergonha. São mãos de quem viveu uma vida de muito trabalho. São lindas. Senti meu rosto esquentar. Quando foi a última vez que alguém elogiou minhas mãos, chamando-as de lindas, meu coração começou a bater mais forte. Conversamos até o final do encontro. Ele me contou que vivia sozinho há 12 anos, que era divorciado. Não disse o motivo, e eu também não perguntei. Quando o encontro terminou, e eu estava me levantando para ir embora, Arthur perguntou, com cuidado: posso ter o seu número de telefone? Meu coração deu um pulo. Ele é bem direto, pensei. Hesitei um pouco, mas acabei dando. Não esperava nada. Pensei que era só por educação. Ao chegar em casa, olhei meu celular e já havia uma mensagem. Era do Arthur. Gostei muito do nosso encontro. Gostaria de almoçar comigo amanhã? Fiquei impressionada com a atitude de um homem de 67 anos. Naquela época, eu não sabia que aquilo era apenas o começo. Eu não entendia a razão de tanta insistência de ele querer me ver todos os dias. Só fui descobrir o porquê na nossa noite de núpcias. No dia seguinte, ele realmente entrou em contato. Às 11 da manhã, recebi uma mensagem do Arthur. Já almoçou? Eu estava na correria do restaurante atendendo clientes e não consegui responder. Ao meio-dia, Arthur estava parado na frente do meu restaurante. Levei um susto. Como o senhor achou este lugar? Ele sorriu e disse: a senhora me disse o nome do restaurante ontem. Eu perguntei novamente: e o senhor se lembrou? Ele assentiu. Claro, ele estava segurando algo nas mãos. Era uma marmita. Arthur me estendeu a marmita e disse: eu que fiz. Experimente. Surpresa, perguntei: o senhor mesmo fez? Com uma expressão um pouco tímida, ele respondeu: aprendi a me virar morando sozinho. Não tem ninguém para cozinhar para mim. Aquelas palavras tocaram meu coração. Ele também foi solitário, pensei. Abri a marmita e vi um picadinho, ovo frito, couve refogada, tudo arrumadinho. Experimentei e estava uma delícia. Realmente delicioso. Eu disse admirada: o senhor cozinha muito bem. Com uma expressão de orgulho, ele respondeu: tendo alguém para comer, eu cozinho com mais gosto ainda. Quando ele sorriu daquele jeito, meu coração disparou. Eu nunca pensei que sentiria isso de novo na minha idade. A partir daquele dia, Arthur me ligava todos os dias. Toda manhã, eu recebia uma mensagem: bom dia. O que comeu hoje? No começo, eu respondia de qualquer jeito: ainda não comi. 30 minutos depois, Arthur aparecia na frente do restaurante com uma canja de galinha na mão. Não pode pular o café da manhã, ele dizia. Atordoada, eu perguntava: o senhor trouxe isso até aqui? Ele sorria e respondia: eu estava passando por perto. Eu sabia que era mentira. A casa dele ficava na direção oposta. Ele tinha vindo até ali de propósito, só para me ver. Eu disse, com cuidado: o senhor não acha que está vindo com muita frequência? Ele perguntou: por quê? Está se sentindo pressionada? Eu balancei a cabeça. Não é isso, mas... Com uma expressão séria, Arthur disse: na nossa idade, não podemos perder tempo. Temos que demonstrar o que sentimos enquanto podemos. Aquelas palavras ficaram na minha mente. Não podemos perder tempo. Era verdade. Quem sabe quanto tempo ainda nos resta? Ele era estranhamente bom em cuidar de mim. Cozinhava bem, se preocupava com meu café da manhã. Naquela época, eu não sabia que o problema era outro. Passaram-se 3 meses. Arthur ligava todos os dias e me chamava para sair todos os dias. No começo, eu me sentia um pouco pressionada, mas com o tempo, comecei a esperar por suas ligações. Passeamos juntos no parque, viajamos de carro, fomos a restaurantes bons. Depois de muito tempo, eu estava aproveitando a companhia de alguém. Quando andávamos de mãos dadas, meu coração acelerava. Eu realmente não esperava sentir essa emoção novamente na minha idade. Um dia, fomos de carro para a praia. Estava calor, e Arthur tirou a camisa para trocar. Foi quando eu vi. Ele tinha uma cicatriz enorme na lateral do corpo. Era do tamanho de 2 palmas da mão. A pele era afundada e de cor diferente. Surpresa, perguntei: o que aconteceu aqui? A expressão de Arthur endureceu um pouco.
Depois de um momento de silêncio, ele respondeu baixinho: Depois eu te conto. Agora não. Eu não insisti. Senti que não deveria, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. O que era aquela cicatriz? O que poderia ter acontecido com ele? Foi por volta dessa época que percebi que a energia de Arthur não era comum. Ele me disse que fazia trilhas todos os dias às 5 da manhã, e mesmo depois disso, vinha me encontrar e não parecia nem um pouco cansado. Admirada, perguntei: Você não se cansa? Ele sorriu e respondeu: De jeito nenhum. Na verdade, encontrar você me dá mais energia. Eu me perguntava como um homem de 67 anos podia ser assim. Achava impressionante. Na época, era só isso que eu pensava. Eu não sabia o que aquela energia toda significava. Só fui descobrir depois que nos casamos. Quando estávamos juntos há cerca de 3 meses, liguei para minha filha, Sofia. Eu sentia que precisava falar sobre o novo casamento. Assim que ela atendeu, perguntou: O que foi, mãe? Respirei fundo e disse: Sofia, a mamãe precisa te contar uma coisa. Ela respondeu: O quê? Comecei a falar lentamente. Na verdade, estou saindo com uma pessoa. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois de alguns segundos, a voz de Sofia voltou, fria. Mãe, o que você quer dizer com isso? Eu continuei explicando. Estou pensando em me casar de novo. Ele é uma boa pessoa. Sofia rebateu imediatamente. Faz só 8 anos que o papai morreu. Eu respondi. 8 anos não é pouco tempo, filha. A voz dela ficou ainda mais fria. Para a senhora, parece que foi pouco. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Eu chamei pelo nome dela, Sofia. Mas de repente, ela levantou a voz. Você sabe quais foram as últimas palavras do papai? A voz de Sofia começou a tremer. Eu não consegui dizer nada. Cuide bem da sua mãe. Foi a última coisa que ele disse. As últimas palavras do papai foram essas. Eu mal consegui abrir a boca. Sofia. Isso. Mas ela me cortou. Era eu quem estava segurando a mão dele. A senhora não estava lá. Com essas palavras, eu fiquei sem reação. Era a verdade. Quando meu marido faleceu, eu estava no restaurante, trabalhando para pagar as contas do hospital. Minha filha ficou sozinha ao lado do pai no leito de morte. Sofia disse com a voz embargada. Fui eu que senti a mão do papai esfriar. Fui eu que vi ele parar de respirar. Eu podia ouvir o choro dela pelo telefone. Eu também comecei a chorar. Mas Sofia não parou. E agora a mamãe já está feliz com outro homem? Você tem coragem de aparecer no túmulo do papai? Fiquei sem palavras. Apenas segurei o telefone, chorando. Sofia disse friamente: Mãe, eu sou contra esse casamento. E desligou. O som do telefone mudo ecoava nos meus ouvidos. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras da minha filha pareciam certas. Com que direito eu queria ser feliz? A culpa pesava no meu peito. Peguei uma foto do meu marido e olhei para ela por um longo tempo. Meu bem, me desculpe. Mas eu também me sinto sozinha, eu disse em pensamento, mas não houve resposta. Dias depois, encontrei Arthur. Contei a ele, com sinceridade. Minha filha é contra. Arthur balançou a cabeça e disse: Entendo. Eu continuei. Será que eu tenho esse direito? Eu, que nem sequer estava ao lado do meu marido na hora da sua morte. Arthur segurou minha mão em silêncio por um longo tempo. Era uma mão quente. Depois de um tempo, ele disse baixinho: Mesmo assim, eu vou esperar. Olhei para ele. Arthur olhou nos meus olhos e disse: Até você resolver as coisas no seu coração. O tempo que for. O olhar dele era sincero. Fiquei balançada. Arthur se ofereceu para conhecer Sofia. Disse que queria se apresentar pessoalmente, mas Sofia recusou. Não tenho interesse em conhecê-lo. Ela foi categórica. Mesmo assim, Arthur não desistiu. Uma noite, ele segurou minhas mãos e disse: Case-se comigo. Senti como se meu coração fosse parar. Gaguejando, respondi: Mas a Sofia é contra. Arthur assentiu. Eu sei, mas meus sentimentos não mudaram. Abaixei a cabeça e disse: Acho que não tenho esse direito. Arthur ergueu meu queixo delicadamente. Olhando diretamente nos meus olhos, ele disse: Sônia, eu prometo que você não passará o resto da sua vida sozinha. Eu também estive sozinho, por 12 anos. Por isso, eu sei o quanto é difícil. Com essas palavras, comecei a chorar. Eu também estive sozinha, por tempo demais. Pensei muito sobre isso.
Passei noites em claro. Chorei olhando para a foto do meu marido e senti culpa pela minha filha, mas a solidão só aumentava. Toda vez que eu voltava para a casa vazia, sentia como se estivesse sufocando. No final, tomei uma decisão. Decidi segurar a mão de Arthur. Eu me sentia culpada pela minha filha, mas não queria mais ficar sozinha. A cerimônia de casamento foi pequena, não tinha nem 10 convidados. Sofia, no final, não apareceu. Olhar para o lugar vazio dela na cerimônia partiu meu coração. Um casamento sem minha filha, mas não havia como voltar atrás. Segurei a mão de Arthur e fomos para nossa nova casa. No carro, ele apertou minha mão e disse: "Obrigado por me escolher." Eu sorri e respondi: "Eu é que agradeço." Respondi com um sorriso, mas foi naquela noite que eu finalmente entendi. Por que aquele homem queria me encontrar todos os dias? Por que ele tinha tanta energia? Por que sua ex-mulher o deixou? Qual era o problema daquele homem que cozinhava tão bem e cuidava tão bem de mim? Tudo começou na primeira noite. Chegamos à nossa nova casa por volta das 8 da noite. Era um apartamento pequeno, mas Arthur havia preparado flores e vinho. Havia até velas acesas na mesa da sala. Fiquei emocionada e disse: "Você preparou tudo isso?" Arthur sorriu e respondeu: "É um dia especial." Tomamos uma taça de vinho. O clima estava agradável, mas para ser sincera, eu estava nervosa. Fazia 8 anos. Desde que meu marido se foi, ninguém havia tocado em meu corpo. Será que eu ainda consigo nessa idade? A preocupação tomou conta de mim. Arthur segurou minha mão. Estava quente. Ele disse baixinho: "Não fique nervosa. Vamos com calma." Eu assenti, mas meu coração batia descontroladamente. Fomos para o quarto. Enquanto Arthur trocava de roupa, vi novamente aquela cicatriz, a grande cicatriz em sua lateral. Quis perguntar, mas me contive. Senti que não era o momento certo. Arthur se aproximou primeiro. Ele envolveu meus ombros e disse: "Faz 8 anos, não é?" Eu assenti. Ele disse suavemente: "Para mim, fazem 12. Eu também estou nervoso." Suas palavras me acalmaram um pouco. Não sou só eu que estou nervosa. Ele também está. Fechei os olhos. Arthur me abraçou. Era quente. Um calor que eu havia esquecido por 8 anos. O calor de outra pessoa é tão bom assim, pensei. Só então percebi como eram frias as noites em que dormi sozinha. Fomos para a cama. Arthur me deitou com cuidado. Sem que eu percebesse, as lágrimas escorreram. Não de tristeza, mas de alívio. Eu não podia acreditar que poderia estar tão perto de alguém novamente. Fizemos amor. Era o calor que eu não sentia há 8 anos. Arthur me abraçou com força. Era quente e confortável. Mas demorou mais do que eu esperava. Não acabava. Quando isso vai terminar? Comecei a pensar. Mas Arthur não parava. Eu me perguntava se ele tinha mesmo 67 anos. Sua vitalidade era impressionante para a sua idade. Para uma primeira noite, foi longa. Muito longa. Quando terminamos, já passava das 11 da noite. Exausta, fechei os olhos, mas por volta das 2 da manhã, senti algo enquanto dormia. Arthur estava se aproximando de novo. Esfregando os olhos sonolentos, perguntei: "A gente já não fez?" Ele respondeu baixinho: "Não consigo dormir." E fizemos amor de novo. De madrugada. Sinceramente, eu estava cansada, mas não consegui recusar. Era a primeira noite de casados, não queria dizer não. Só consegui dormir depois que terminamos. Acordei às 7 da manhã. A luz do sol entrava pela cortina. Olhei para o lado e Arthur já estava acordado, sorrindo para mim. Ele acordou cedo, pensei. Mas então, ele se aproximou de novo. "Surpresa?" perguntei. "Já? Mas ainda é de manhã." Arthur sorriu e respondeu: "É por isso mesmo? Porque é de manhã." Fiquei sem palavras. Nós fizemos ontem à noite, e de madrugada também. Arthur segurou minha mão e disse: "Mesmo assim, eu quero você." Não consegui recusar. E mais uma vez, nos entregamos um ao outro. Logo de manhã, eu estava ofegante. Quando terminamos, senti meu corpo sem forças. 2 vezes ontem à noite, uma hoje de manhã. Isso é normal? Minha cabeça estava uma confusão. Eu estava feliz, mas perplexa. Um homem de 67 anos pode ser assim? Era incrível essa vitalidade. Tomei um banho e, ao sair, senti um cheiro vindo da cozinha. Fui ver e Arthur já tinha preparado a mesa do café da manhã.
caldo de feijão, ovos mexidos, pães. Não sei quando ele fez tudo aquilo. Surpresa, perguntei. Quando você fez tudo isso? Com uma expressão orgulhosa, ele respondeu. Enquanto você dormia, você precisa tomar um bom café da manhã. Sentei-me à mesa. Dei uma colherada e estava delicioso. Realmente delicioso. Eu disse admirada. Você cozinha muito bem. Ele sorriu e respondeu. Tendo alguém para comer, a comida fica ainda mais gostosa. Enquanto comia, pensei. À noite, ele me deixa exausta e de manhã prepara o café. Que homem estranho. Mas a comida era boa. Isso eu tinha que admitir. Enquanto lavava a louça, olhei pela janela. O sol estava radiante. Uma nova vida começou, pensei. Mas naquela época, eu não sabia. 2 vezes ontem à noite, uma hoje de manhã. Aquilo era só o começo. Eu ainda não fazia ideia de quão grande era a vitalidade de Arthur. Era o 2º dia de casados, na hora do almoço. Eu estava na cozinha, preparando um ensopado de carne. De repente, senti alguém me abraçar por trás. Levei um susto e me virei. Era Arthur. Surpresa, eu disse. Que susto! O que está fazendo? Ele me abraçou pela cintura e respondeu. Estava com saudades. Eu ri, sem acreditar. Mas a gente se viu de manhã. Arthur sussurrou no meu ouvido. Mesmo assim, eu estava segurando uma colher e ele a tirou da minha mão. Depois, desligou o fogo. Atordoada, eu disse. Estou fazendo o almoço. Ele sorriu e respondeu. Cozinhamos depois. Fomos para a sala. Sentei no sofá e ele se aproximou de novo. Suspirei e disse. Sério, a gente já fez de manhã. Arthur segurou minha mão e respondeu. Manhã é manhã, almoço é almoço. Fiquei sem palavras. E nos amamos de novo. De dia. A luz do sol entrava pela janela. Fazer aquilo em plena luz do dia me deixou com o rosto vermelho. Foi intenso. Eu estava ofegante. A vitalidade de Arthur era realmente incrível. Ele tem mesmo 67 anos? Me perguntei. Quando terminamos, eu estava suando. Ofegante, perguntei. De onde vem toda essa energia na sua idade? Ele sorriu e respondeu. É por sua causa. Eu ri, achando a situação inacreditável. Acabamos almoçando tarde. O ensopado já tinha esfriado. Naquela mesma noite, fomos ao supermercado. Arthur dirigia e eu ia ao lado. Compramos várias coisas, e quando voltamos para o carro, ele não deu a partida. Estranhei e perguntei. Por que não vamos? De repente, ele segurou minha mão. Depois, apontou para o banco de trás. Surpresa, eu disse. Aqui? No carro? Arthur sorriu e respondeu. Por quê? Não pode? Eu disse, incrédula. Hoje já é a 3ª vez. Fizemos de manhã e na hora do almoço. Arthur apertou minha mão e disse. Eu sei. Mas eu quero de novo. Suspirei, pensando. 3 vezes por dia. Será que isso é normal? Ele respondeu seriamente. Para mim, é normal. Fiquei sem o que dizer. Fomos para o banco de trás. O estacionamento estava num canto, não havia ninguém por perto. O vidro do carro foi embaçando aos poucos, e nos amamos mais uma vez. No carro. Foi rápido, mas intenso. Quando terminamos, o vidro estava todo embaçado. Eu ri desolada e disse, até no carro. Com uma expressão orgulhosa, ele respondeu, vamos fazer isso mais vezes. Chegando em casa, liguei para minha amiga Marta. Ela atendeu animada. Oi, Sônia, como está a vida de casada? Eu suspirei e respondi. Marta, preciso te contar uma coisa. Curiosa, ela perguntou. O quê? Aconteceu alguma coisa? Falei em voz baixa. São 3 vezes por dia. Marta perguntou. 3 vezes o quê? Eu respondi. Aquilo. Relação. Do outro lado da linha, senti que Marta prendeu a respiração. Depois de um momento, ela disse, incrédula. O quê? Uma pessoa com quase 70 anos, 3 vezes por dia? Mentira. Eu suspirei e respondi. É verdade. De manhã, de tarde e de noite. Marta perguntou espantada. Isso é possível? Meu marido não quer nem uma vez por mês. Eu ri, sem acreditar. Eu também não sei. Como isso é possível? Marta perguntou com cuidado. E você, está bem? Eu respondi com sinceridade. Para ser honesta, minhas costas estão doendo um pouco. E minhas pernas estão bambas. Com voz preocupada, ela disse. Amiga,
Desse jeito você vai parar no hospital. Eu suspirei. Pois é. Houve um silêncio. Marta perguntou: Mas você gosta? Pensei um pouco e respondi: Não é que eu não goste, mas é com muita frequência. Marta riu e disse: Que inveja. Eu aqui, com o problema oposto. Desliguei o telefone e me sentei no sofá. Minhas costas doíam de verdade. Fazendo as contas, desde a noite anterior, tínhamos feito 5 vezes em 24 horas. Isso é normal? Me perguntei. Sinceramente, era bom, mas meu corpo não estava aguentando. Era a manhã do terceiro dia. Acordei com as costas rígidas. Tentei me levantar, mas meu corpo parecia pesado. Será que exagerei ontem? Pensei, enquanto me levantava com dificuldade. Mas Arthur se aproximou de novo. Levantei a mão para pará-lo e disse: Espere. Um momento. Minhas costas estão doendo. Com uma expressão preocupada, ele perguntou: Está doendo muito? Eu assenti. Acho que preciso descansar. Arthur fez uma cara de desapontado, mas recuou. Tudo bem. Hoje você descansa. Ufa! Que alívio! Pensei. Mas na hora do almoço, ele se aproximou de novo. Suspirei e disse: Eu não disse de manhã que minhas costas estavam doendo. Com uma expressão de desculpa, ele respondeu: Eu vou com cuidado. No final, fizemos de novo. O que adianta ir com cuidado? O ato é o mesmo. Quando terminamos, minhas costas doíam ainda mais. Na noite do terceiro dia, minhas pernas estavam bambas. Ao subir as escadas, senti que não tinha forças. Desse jeito vou mesmo parar no hospital, pensei. Mas não consegui dizer nada a Arthur. Estávamos em lua de mel. Não queria dizer que não queria. Na manhã do quarto dia, foi difícil levantar. Meu corpo todo doía. Ao abrir os olhos, senti meu corpo pesar 1 tonelada. Isso está certo? Lua de mel é tão cansativa assim? Mas Arthur continuava cheio de energia. Eu não entendia de onde vinha tanta vitalidade. Na tarde do quarto dia, fomos ao supermercado. Enquanto fazíamos as compras, tive uma sensação estranha. Parecia que alguém estava me observando. Virei a cabeça e vi uma mulher desconhecida olhando para mim. Era uma mulher de uns 60 e poucos anos. Que estranho, pensei, e continuei a fazer as compras, mas a sensação persistia. O olhar dela. Na seção de verduras, na de frutas, aquela mulher estava me observando. Fiquei apreensiva. Por que ela está fazendo isso? Será que a conheço? Mas era um rosto completamente desconhecido. Saímos do supermercado e a mulher veio atrás de nós. Fiquei com medo e acelerei o passo. Quando estava quase chegando ao estacionamento, olhei para trás. Nossos olhos se encontraram. Ela me encarava fixamente. Parecia querer dizer algo, mas não disse nada. Apenas se virou e desapareceu. Arthur perguntou: O que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu balancei a cabeça e respondi: Não, não foi nada. Mas fiquei incomodada. Quem era aquela mulher? Por que estava me seguindo? Por que foi embora sem dizer nada? Mesmo depois de chegar em casa, continuei pensando nela. Havia algo estranho. Parecia que ela me conhecia, que queria me dizer alguma coisa. Naquela noite, Arthur se aproximou novamente. Eu já estava exausta, mas não consegui recusar, e fizemos amor mais uma vez. Meu corpo estava cansado, mas a palavra não saía. Estamos em lua de mel. Eu o amo. Era o que eu pensava. Quando terminamos, olhei para o teto. Minhas costas doíam. Minhas pernas estavam bambas. Desse jeito, vou mesmo parar no hospital. O pensamento voltou. Eu estava feliz. Era estranho, mas eu estava feliz. Eu sentia que Arthur me amava. Ele preparava minha comida todos os dias, cuidava de mim, me desejava. Quem já tinha feito isso por mim? Nos 8 anos em que vivi sozinha, ninguém. Mas o verdadeiro problema era outro. Aquela mulher que me seguiu no supermercado. Dias depois, ela apareceu no meu restaurante. Foi quando eu descobri quem era ela, por que me seguiu e por que veio me avisar. Era a manhã do 5º dia de casados. Fui trabalhar no restaurante. Eu não podia fechar. Meus clientes fiéis estavam esperando. Arthur disse que ficaria em casa descansando. Depois do almoço, o movimento diminuiu. Enquanto lavava a louça, massageava minhas costas. A dor que começou no quarto dia não passava. Foi então que a porta do restaurante se abriu e alguém entrou. Levantei a cabeça e meu coração gelou. Era a mulher que me seguiu no supermercado.
Ela se aproximou lentamente e parou na minha frente, e perguntou em voz baixa: A senhora é a nova esposa do Arthur, certo? Tensa. Respondi: Quem é você? A mulher hesitou um pouco e respondeu: Meu nome é Helena. Sou a ex-mulher do Arthur. Minha cabeça deu um nó. Ex-mulher? Pensei. Fiquei sem palavras, apenas olhando para ela. Helena disse com cuidado: Eu sei que a segui no supermercado. Desculpe. Eu queria ter certeza. Com a voz trêmula, perguntei: Certeza de quê? Ela suspirou e respondeu: Se ele ainda estava fazendo aquilo, como antigamente. Aquelas palavras me deram um arrepio. Como antigamente ecoava na minha mente. Helena se sentou e disse: Podemos conversar um pouco? Eu assenti. Senti minhas pernas fraquejarem e me sentei na frente dela. Helena me encarou e de repente perguntou: Como a senhora está se sentindo ultimamente? Surpresa, perguntei: Como assim? Ela perguntou novamente: Suas costas não doem? Suas pernas não estão bambas? Meu coração despencou. Como ela sabe? Pensei. Não consegui dizer nada, apenas a encarei. Helena deu um sorriso triste e disse: Eu também passei por isso, a partir do 3º mês de casada. Dor nas costas, pernas sem força, corpo todo dolorido. Fiquei sem ar. Mal conseguia formular uma pergunta. Helena continuou: Para mim, o primeiro ano também foi de felicidade. De verdade. O Arthur cuidava muito bem de mim. Cozinhava, se preocupava, me amava. Eu assenti. É verdade. O Arthur cuida muito bem. Mas as palavras seguintes de Helena me deixaram sem fôlego. Mas depois virou um inferno. Os olhos de Helena começaram a se encher de lágrimas. Eu não conseguia dizer nada, apenas ouvia. Helena continuou. Ele queria todos os dias, de manhã, de noite, sem parar. No começo, eu achava que era amor. Mas depois de um ano, meu corpo começou a desmoronar. Com a voz trêmula, perguntei: Como assim desmoronar? Ela suspirou e respondeu: Tive uma hérnia de disco. Meu quadril também deslocou um pouco. O médico disse que era por causa de atividade física excessiva. Ele me perguntou que tipo de esporte eu praticava tanto. Fiquei sem palavras. Helena sorriu tristemente. Não dava para chamar de esporte, né? Não podia dizer que era porque meu marido queria. Eu apenas sorri. Não consegui dizer nada. Helena olhou diretamente nos meus olhos e disse: No final, eu fui parar no hospital. Aguentei por 12 anos, mas não consegui mais. Por isso, eu o deixei. Eu mal consegui perguntar: Por que a senhora está me contando isso? Helena respondeu seriamente: Não vim para causar problemas. É que eu não quero que outra pessoa passe pelo que eu passei. O Arthur não é uma má pessoa, mas o que ele tem é uma doença. Ele precisa de tratamento. Não consegui dizer nada. Minha cabeça estava em branco. Comigo está acontecendo a mesma coisa, 3 vezes por dia, dor nas costas, pernas bambas. E isso com apenas 4 dias. Helena se levantou e disse: Desejo que a senhora seja feliz, de coração. Mas tome cuidado. Depois de um ano, fica muito difícil. E com essas palavras, ela saiu do restaurante. Fiquei sentada por um longo tempo. Não conseguia me levantar. Minhas pernas estavam sem força. Não sei se era pelo medo ou se minha energia realmente tinha se esgotado. O primeiro ano foi de felicidade. Depois, foi um inferno. As palavras de Helena ecoavam na minha cabeça. Será que vai acontecer o mesmo comigo? Daqui a um ano, eu também vou parar no hospital? À noite, voltei para casa. Arthur me recebeu animado. Ele tinha preparado o jantar, sopa e peixe grelhado. Ele sorriu e disse: Você deve estar cansada hoje, né? Coma bem. Forcei um sorriso e respondi: Obrigada. Enquanto comia, o rosto de Helena não saía da minha cabeça. O primeiro ano foi de felicidade. Eu também estou feliz agora. Arthur cuida bem de mim. Mas e daqui a um ano? O que vai acontecer? Eram 11 da noite. Eu estava deitada no quarto quando Arthur se aproximou. Meu coração estava pesado por causa da conversa de hoje. Ele envolveu meus ombros e perguntou: Vamos fazer hoje também? Não consegui responder. Ele perguntou de novo: Por quê? Você não quer? A vontade de dizer não subiu pela minha garganta. Mas as palavras não saíram. Estamos em lua de mel, eu o amo. E para ser sincera, não era que eu não gostasse. Eu só estava com medo. Balancei a cabeça e respondi: Não,
Não é que eu não queira. Arthur me abraçou, e nos amamos de novo, como todos os dias. Era a noite do sexto dia. Meu corpo respondia. Sentimos um ao outro. Foi intenso, ofegante, mas na minha cabeça as palavras de Helena ecoavam. O primeiro ano foi de felicidade. Depois foi um inferno. Quando terminamos, Arthur adormeceu. Seu rosto estava sereno. Eu olhei para o teto. Não conseguia dormir. O que vai acontecer comigo daqui a um ano? As lágrimas escorreram, silenciosamente. Eu estava feliz, mas com medo. Amada, mas apavorada. Eu não sabia o que era aquilo. Naquela noite, pela primeira vez, senti medo. Sétimo dia. Manhã. Não consegui dormir a noite toda. Ao abrir os olhos, meu corpo estava pesado, as costas doíam mais e as pernas estavam sem força. Preciso perguntar, pensei. Por que a ex-mulher o deixou? Por que ele queria todos os dias? O que era aquela cicatriz na lateral do corpo? Decidi que perguntaria diretamente a Arthur. Arthur preparou o café da manhã. Caldo quente e ovos fritos. Enquanto comia, olhei para ele. Queria perguntar, mas as palavras não saíam. Hoje não vai dar. Pergunto amanhã, pensei, enquanto comia. Arthur sorriu e disse: Está gostoso? Eu assenti. Sim, está delicioso. Era mentira. Eu não sentia o gosto da comida. Minha cabeça estava uma confusão. Naquela noite, Arthur se aproximou de novo. Era a noite do sétimo dia. Eu não consegui recusar novamente. Ficamos juntos, como todos os dias. Quando terminamos, decidi. Amanhã, eu pergunto. Não posso mais fingir que não sei. Na madrugada seguinte, acordei às 5 da manhã. Arthur já estava acordado. Ele estava se aproximando de novo. Naquele momento decidi. Não podia mais adiar. Tinha que perguntar hoje. Então, eu disse. Espere. Vamos conversar. Hoje, por favor, vamos conversar. A expressão de Arthur endureceu um pouco. Acho que ele sentiu algo. Levantei-me e fui para a sala. Arthur me seguiu. Sentamos frente a frente no sofá. Respirei fundo e comecei. Eu encontrei sua ex-mulher. O rosto de Arthur ficou pálido. Ele não disse nada por um longo tempo. Eu continuei. A Helena. Ela veio ao meu restaurante há alguns dias. Com a voz trêmula, Arthur perguntou. O que ela disse? Eu respondi com sinceridade. Ela me contou tudo. Como viveu por 12 anos, por que o deixou, e sobre ter ido parar no hospital. Arthur baixou a cabeça. Seus ombros caíram. Eu continuei perguntando. Por que você faz isso? Todos os dias, de manhã, de noite. Por quê? Arthur não respondeu. Eu insisti, com mais força. Sua ex-mulher disse que foi parar no hospital, que aguentou 12 anos. Vai acontecer o mesmo comigo? Arthur ainda não respondia. Levantei-me e parei na frente dele. E perguntei. E isso? O que é esta cicatriz? Apontei para a lateral do corpo dele. A cicatriz era visível através do pijama. Arthur levantou a cabeça lentamente. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Houve um longo silêncio. Então, Arthur começou a falar. Eu sofri um acidente de carro aos 45 anos. Sentei-me novamente no sofá. Arthur continuou lentamente. Um caminhão me atingiu. Atravessou minha lateral. Meus órgãos internos se romperam. Quebrei 6 costelas. Prendi a respiração e ouvi. A voz de Arthur começou a tremer. Fiquei em coma por 3 meses. O médico disse à minha família que mesmo que eu acordasse, seria difícil ter uma vida normal. A chance de morrer era maior. Arthur parou por um momento, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mas eu acordei. Depois de 3 meses. Quando abri os olhos, não havia ninguém. Perguntei em voz baixa. Ninguém? Arthur assentiu. A Helena já estava exausta naquela época. Foram 3 meses aguentando sozinha. Tinha que pagar as contas do hospital, cuidar dos filhos. E eu, apenas deitado lá. Quando acordei, não havia ninguém no quarto. Foi uma enfermeira que me trouxe água. Não a minha família. Arthur cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam. Foi a primeira vez que eu entendi o que era a morte. O que era estar sozinho. Eu ouvia em silêncio. Arthur continuou. Depois disso, eu fiquei estranho. Eu queria confirmar constantemente que estava vivo, que havia alguém ao meu lado. O calor, a respiração, é a única forma que eu sei de expressar isso. Arthur olhou para mim.
Seu rosto estava coberto de lágrimas. Eu sinto muito pela Helena. Não foi culpa dela. Ela sofreu por minha causa. Eu sei que sou estranho, mas não consigo parar. Eu o interrompi. Espere um pouco. Arthur parou de falar. Eu perguntei seriamente. E então, isso é uma justificativa? Arthur me olhou, surpreso. Eu continuei. Eu entendo que você sofreu. Entendo que quase morreu. Mas por que isso tem que vir para cima de mim? Arthur abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Eu levantei a voz. Sua ex-mulher aguentou 12 anos e foi parar no hospital, com hérnia de disco e problemas no quadril, e eu. Em apenas 5 dias, já estou com dor nas costas e pernas bambas. Com a voz trêmula, Arthur disse: Me desculpe. Eu balancei a cabeça. Não é só pedir desculpas. Daqui a 1 ano, eu também vou para o hospital? Eu não vou esperar 12 anos. Não tenho intenção de aguentar. Arthur se ajoelhou e disse: Sônia, por favor. Eu não cedi. Eu entendo seu trauma. De verdade. Quase morrer e não ter ninguém por perto. Eu entendo esse pavor. Mas você não pode descontar isso em mim. Eu não posso usar meu corpo para curar o seu trauma. Arthur disse, chorando: Então o que eu faço? Eu também não sei o que fazer. Eu respondi com firmeza: Procure ajuda. Vá a um psicólogo, um profissional. Não eu. Arthur me olhou. Eu continuei: Eu posso ir com você. Estarei ao seu lado. Mas o tratamento é você quem faz. Eu não sou o seu remédio. Com a voz trêmula, Arthur perguntou: E se não? Eu respondi seriamente: Eu também vou embora. Como a Helena. Só que não vou esperar 12 anos. Vou embora agora. O rosto de Arthur ficou branco. Eu continuei: Isso não é uma negociação, nem uma ameaça. É para proteger o meu corpo. Eu amo você, Arthur. Mas eu também amo o meu corpo. Não posso abrir mão de nenhum dos dois. Um longo silêncio se instalou. Arthur olhou para o chão por um longo tempo. Eu também esperei em silêncio. Depois de muito tempo, ele levantou a cabeça lentamente. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Tudo bem. Eu perguntei: O quê? Ele respondeu: Eu vou procurar ajuda. Vou ao psicólogo. Eu o encarei em silêncio. Arthur segurou minha mão. Não me deixe. Por favor. Se você for embora, eu ficarei realmente sozinho. Segurei a mão dele com firmeza e respondi: É porque eu não quero ir embora que estou fazendo isso. Se eu quisesse ir, já teria ido. Arthur me abraçou. Ele estava chorando. Eu também comecei a chorar. Ficamos abraçados na sala por um longo tempo. Fomos ao consultório. Era um psiquiatra. No começo, Arthur hesitou, mas eu segurei sua mão e entramos juntos. Sentamos lado a lado na frente do terapeuta. O médico perguntou: Qual o problema que os trouxe aqui? Com a voz trêmula, Arthur disse: Eu acho que sou um pouco estranho. Sofri um grande acidente há 23 anos, e desde então fiquei diferente. Tenho uma necessidade constante de confirmar que há alguém ao meu lado. Não consigo parar. O médico assentiu, ouvindo. Pela primeira vez, Arthur contou sua história. A história do acidente, do coma, de acordar e não ter ninguém. Com a voz trêmula, eu também, pela primeira vez, falei com sinceridade. Foi difícil. Na verdade, era bom, mas também assustador. Eu me preocupava se meu corpo aguentaria. O médico disse: Vai levar tempo. Mas é possível, se vocês se esforçarem juntos. Ao sairmos do consultório, Arthur segurou minha mão e disse: Obrigado por ter vindo comigo. Eu sorri e respondi: Claro, nós combinamos de ir juntos, não foi? Arthur apertou minha mão com força. Estava quente. Naquele momento, eu senti. Ele está se esforçando para mudar. Por mim, aquele foi o começo. A mudança de Arthur. 2 semanas se passaram desde que ele começou a terapia. Arthur começou a mudar aos poucos. Nos primeiros dias, foi difícil para ele. À noite, ele se aproximava, parava, recolhia a mão e suspirava. Uma noite, ele murmurou, olhando para o teto: Hoje eu vou aguentar. Eu consigo. Ver aquilo me partiu o coração. Era visível o quanto ele estava sofrendo. Mas Arthur não desistiu. Ele tentou expressar seu amor de outras maneiras, como o terapeuta sugeriu. Todas as manhãs, ele me chamava para caminhar. Andávamos de mãos dadas pelo parque do bairro. Antes, as manhãs eram para outra coisa, mas agora apenas andávamos de mãos dadas. Arthur disse: Isso também é bom. Caminhar com você.
Eu sorri e respondi: sim, isso também é bom. Nos fins de semana, íamos fazer trilhas. Arthur, que costumava ir de madrugada, agora ia comigo. Durante a subida, ele segurava minha mão, sugeria pausas quando eu estava cansada, e no topo, dividíamos um lanche e ríamos. Ele cozinhava com mais frequência também. Já cozinhava bem, mas agora se dedicava ainda mais. Perguntava quais eram meus pratos favoritos e pesquisava novas receitas. Uma noite, ele fez pão de queijo. Surpresa! Perguntei. Você sabe fazer pão de queijo? Ele sorriu com orgulho e disse: aprendi no YouTube. Você disse que gostava. Fiquei emocionada. Quando eu disse isso, ele respondeu: no dia em que nos conhecemos, você disse que gostava de salgados. Ele se lembrava. De algo que eu disse há 3 meses. Quase chorei. Claro, a mudança não foi completa. Às vezes, à noite, ele se aproximava, hesitava e sofria. Uma noite, com a voz trêmula, ele disse: me desculpe, eu tento me controlar, mas não é fácil. Segurei sua mão e respondi: tudo bem. Eu sei que você está se esforçando. Vamos com calma. Ele apertou minha mão e disse: obrigado por esperar. Assim se passaram 2, 3 semanas. Arthur continuou indo à terapia, 2 vezes por semana. A cada sessão, sua expressão parecia mais aliviada. Um dia, depois da terapia, ele me disse: o médico disse que desde o acidente, eu tenho medo da morte, que o que eu faço é uma forma de confirmar que estou vivo, por isso eu agia daquela forma. Eu assenti e perguntei: faz sentido para você? Ele respondeu: um pouco. Agora eu entendo melhor por que eu fazia aquilo. Mas isso não justifica o mal que eu te fiz. Não é desculpa. Ele estava genuinamente arrependido e se esforçando para mudar. Eu sentia isso. Cerca de 1 mês após o casamento, Arthur me perguntou de repente: posso escrever uma carta para a Sofia? Surpresa, perguntei: uma carta? Ele assentiu. Já que é difícil encontrá-la pessoalmente, quero que ela saiba o que eu sinto. Pensei um pouco e respondi: claro, escreva. Arthur passou dias escrevendo a carta. Escrevia, rasgava, começava de novo. Parecia estar pensando muito. Não perguntei o que ele estava escrevendo. Senti que era algo que ele queria transmitir pessoalmente. Quando terminou, ele me mostrou a carta. Perguntou se eu queria ler. Assenti e comecei a ler. Cara Sofia, primeiramente, olá. Sou Arthur, o novo marido da sua mãe. Peço desculpas por me apresentar através de uma carta. Gostaria de conhecê-la pessoalmente, mas sinto que não tenho esse direito. Eu sei porque você se opôs ao novo casamento da sua mãe. Ouvi dizer que você esteve sozinha com seu pai no momento da morte dele, que sentiu a mão dele esfriar. O quão difícil deve ter sido, o quão assustador. Não me atrevo a dizer que entendo completamente o que você sentiu. Eu não posso substituir seu pai. E nem tenho essa intenção. Seu pai é único e ninguém pode tomar o lugar dele. Mas posso prometer uma coisa: não deixarei sua mãe se sentir sozinha. Farei com que ela sorria pelo resto da vida. Tudo bem se você não me perdoar. Tudo bem se me odiar. Apenas, por favor, não odeie sua mãe. Ela também esteve muito sozinha, por 8 anos. Se um dia houver uma oportunidade, gostaria muito de conhecê-la. Até lá, cuide-se. Com os melhores cumprimentos, Arthur. Depois de ler a carta, eu estava chorando. Olhei para Arthur e disse: obrigada por escrever isso. Ele perguntou com cuidado: você acha que está bom? Posso enviar para a Sofia? Eu assenti. Envie. Enviamos a carta para o endereço de Sofia. Não sabíamos se haveria resposta. Se não viesse, paciência. Passaram-se alguns dias. 1 semana, 10 dias. Nenhuma resposta. Então, um dia, de repente, Sofia ligou. Meu coração deu um pulo. Assim que atendi, ela disse: mãe, estou indo para aí. E desligou. Atordoada, olhei para Arthur. A Sofia está vindo. Arthur também ficou tenso. 1 hora depois, Sofia chegou. A campainha tocou. Abri a porta e o rosto de Sofia estava vermelho e inchado. Parecia que tinha chorado. Assim que entrou, olhou para Arthur. Ele também se levantou para encará-la. Uma tensão pairava no ar. Sofia foi a primeira a falar. Eu recebi a carta. Arthur abaixou a cabeça e respondeu: obrigado por ler. Com a voz trêmula, Sofia disse:
Quem é o senhor? Quem o senhor pensa que é para dizer que não vai deixar minha mãe sozinha? Tentei intervir. Sofia. Mas ela me parou com a mão. Mãe, um momento. Sofia olhou diretamente para Arthur e disse: quando meu pai estava morrendo, eu estava segurando a mão dele. Fui eu que senti a mão dele esfriar. Fui eu que vi ele parar de respirar. Lágrimas escorriam dos olhos de Sofia. Eu também comecei a chorar. A mamãe não estava lá. Naquele momento, ela estava no restaurante. A mamãe não estava com ele no final. Sofia continuou, chorando. Mas você sabe quais foram as últimas palavras dele? Cuide bem da sua mãe. Foi isso. Ele estava morrendo, mas se preocupava com a mamãe. Não consegui me conter. E chorei. Sofia chorava, e Arthur mantinha a cabeça baixa. Com a voz trêmula, Sofia disse: por isso eu fiquei com mais raiva. O papai se preocupou com a mamãe até o fim, e ela já estava com outro homem. Eu senti pena do meu pai. Eu mal consegui dizer: Sofia. Ela olhou para mim. Mas lendo a carta do senhor, eu pensei. Sofia enxugou as lágrimas. O papai disse: cuide bem da sua mãe. O que isso significava? Não seria para não deixá-la sozinha? Não consegui dizer nada. Apenas olhei para ela. Sofia continuou: acho que o papai também não gostaria que a mamãe vivesse sozinha. Sozinha e triste por 8 anos. Sofia olhou para Arthur. Ele também levantou a cabeça para encará-la. Senhor, o que o senhor escreveu na carta é verdade? Com a voz trêmula, Arthur respondeu: sim, é verdade. Sofia perguntou: o senhor realmente não vai deixar minha mãe sozinha? Arthur assentiu. Sim, eu prometo. Sofia o encarou por um longo tempo. E então lentamente disse: vou acreditar, só desta vez. Com essas palavras eu desabei a chorar. Sofia veio até mim e me abraçou. Há quanto tempo eu não abraçava minha filha? Era quente. Ela sussurrou no meu ouvido: mãe, seja feliz. Eu respondi, chorando: me desculpe, Sofia, me desculpe mesmo. Ela balançou a cabeça: não, já passou. Arthur se aproximou com cuidado. Sofia olhou para ele. Arthur disse: Sofia, obrigado por me dar uma chance. Sofia assentiu. Se fizer minha mãe chorar, o senhor vai se ver comigo. Arthur sorriu e respondeu: sim, pode deixar. Naquela noite, jantamos os 3 juntos. Arthur preparou a comida. Sofia perguntou, surpresa: o senhor cozinha? Ele sorriu e respondeu: sim, aprendi morando sozinho. Sofia provou e disse: está gostoso. Arthur ficou todo orgulhoso. Depois que Sofia foi embora, sentei no sofá e suspirei. A tensão tinha passado e eu estava cansada. Arthur sentou ao meu lado. Ele me abraçou e disse: você foi ótima. Eu sorri e respondi: você também. Foi então que eu, pela primeira vez, segurei a mão de Arthur. Ele me olhou surpreso. Hoje, eu quero. Arthur me olhou, confuso. Sério? Eu assenti. Sim, hoje, a iniciativa é minha. Lágrimas se formaram nos olhos de Arthur. Eu sorri e o abracei. Eram 3 da tarde. A luz do sol enchia a sala. Fomos para a cama. Desta vez, fui eu quem começou. Eu me aproximei, eu o abracei, eu o guiei. Fizemos amor. Pela primeira vez, foi porque eu queria. Não porque Arthur queria. A sensação foi diferente. Foi muito melhor. Quando terminamos, Arthur segurou minha mão com força e disse: obrigado. Eu sorri e respondi: pelo quê? Ele disse: por ter tomado a iniciativa. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Olhei para ele e disse: vamos fazer assim de agora em diante. Não só quando você quiser, mas quando eu também quiser. Quando nós 2 quisermos. Arthur assentiu. Sim, vamos fazer assim. A partir daquele dia, nosso relacionamento mudou. Não era mais só o desejo de Arthur. Fazíamos apenas quando eu também queria. Se eu não quisesse, dizia não. E ele aceitava. Tudo bem, ele dizia, e se afastava. No começo, foi difícil para ele. Acho que não era fácil se conter. Mas, aos poucos, ele se acostumou. Continuou com a terapia e se esforçou. 2 meses após o casamento, fui ao cemitério, ao túmulo do meu marido. Fui sozinha. Não disse a Arthur. Parei em frente ao túmulo e olhei por um longo tempo. Coloquei flores, me curvei e me ajoelhei. Meu bem, eu disse em voz alta.
Eu me casei de novo. Você sabe, né? Me desculpe, mas eu estava muito sozinha. 8 anos foi muito tempo. Lágrimas vieram. Enxugando-as, continuei. Ele é uma boa pessoa. Tem alguns problemas, mas está se esforçando para mudar. Eu também estou me esforçando. O vento soprou. As folhas das árvores balançaram. A Sofia também aceitou. Foi difícil, né? Ela ficou sozinha com você no final. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Chorei por um longo tempo, em frente ao túmulo. Quando parei de chorar, acariciei a lápide e disse: Meu bem, agora eu vou viver bem. Você pediu para a nossa filha cuidar de mim, não foi? Acho que era para eu não ficar sozinha. Agora eu entendo. A lápide brilhava sob o sol. Era quente. Obrigada, meu bem. Descanse em paz. Eu vou viver bem aqui. Levantei-me e olhei para o túmulo mais uma vez. E me virei. Meus passos estavam leves. Meu coração também. Senti que era de verdade um novo começo. 1 ano se passou. 1 ano desde o casamento. Foi um tempo que passou rápido e devagar. Muitas coisas aconteceram. Coisas difíceis e coisas felizes. Naquele dia, íamos buscar os resultados do meu check-up anual. Fui com Arthur ao hospital. Lembrei do que a Helena me disse 1 ano antes. Depois de 1 ano, você vai parar no hospital. Enquanto esperávamos, para ser sincera, eu estava nervosa. E se eu também estiver com hérnia de disco? Pensei. Minhas mãos tremiam. Meu nome foi chamado. Entrei com Arthur. O médico olhou os exames e disse: Dona Sônia, a senhora está melhor do que no ano passado. Surpresa, perguntei: O quê? Melhor? O médico assentiu. Sim, sua coluna está bem, seus joelhos também, e o nível de colesterol está mais baixo. Incrédula, perguntei de novo. Sério? Não piorou nada? O médico sorriu. Não. Pelo contrário. Melhorou. A senhora tem se exercitado regularmente, não é? Arthur apertou minha mão com força. Eu sorri e respondi: Sim. Eu e meu marido caminhamos, fazemos trilhas. O médico assentiu. Estão fazendo muito bem. O melhor é quando o casal se exercita junto. Continuem assim. Ao sairmos do hospital, Arthur disse: que alívio mesmo. Eu sorri. Pois é, eu estava preocupada. Ele segurou minha mão. Me desculpe por ter forçado a barra no ano passado. Quando penso nisso, ainda me sinto culpado. Eu balancei a cabeça. Já passou. O importante é que agora está tudo bem. Ele olhou para mim. Está tudo bem mesmo? Eu sorri. Sim, de verdade. Até melhorei, não foi? Arthur também sorriu. Saímos do hospital de mãos dadas. O sol estava quente. Naquela noite, estávamos assistindo TV em casa quando Arthur se aproximou. Ele sentou ao meu lado e me abraçou. Olhei para ele e disse: Hoje não. Arthur parou e imediatamente tirou a mão. Tudo bem. Eu perguntei de propósito. Ficou chateado? Ele balançou a cabeça e sorriu. Não. Por que ficaria? Eu insisti. Eu disse não. E você está bem com isso? Ele segurou minha mão. Se você não quer, então não quer. O que tem de estranho nisso? Aquelas palavras me emocionaram. 1 ano atrás, isso seria impensável. Naquela época, mesmo que eu dissesse não, ele não parava. Mas agora era diferente. Se eu digo não, ele para imediatamente e aceita sem problemas. Eu sorri. Você mudou muito. Ele sorriu sem graça. Sim, eu me esforcei. Eu assenti. Eu sei. Eu vejo. Ele apertou minha mão. Obrigado. Por ter esperado. Por não ter desistido de mim. Eu sorri. Claro, porque eu te amo. Naquela noite, liguei para a Marta. Ela atendeu animada. Oi, Sônia. Quanto tempo? Tudo bem? Eu ri. Sim, tudo bem. E você? Ela perguntou. E o maridão? Ainda está daquele jeito? Eu sorri. Não, agora ele mudou. Surpresa, ela perguntou. Sério? Como? Eu respondi com orgulho. Ele fez terapia, se esforçou e mudou muito. Agora, se eu digo não, ele não insiste. Marta disse admirada. Nossa, isso é possível? Eu ri. Sim, é possível. Levou um tempo, mas ele mudou de verdade. Marta perguntou: E agora? Você está feliz? Pensei um pouco. Sim, estou feliz. Mas tem uma coisa que mudou. Curiosa, ela perguntou. O quê? Eu ri. Agora, quem está no controle da situação sou eu. Só faço quando eu quero. Se não quero, digo não. Marta riu.
Que inveja! Eu também queria ser assim. Eu respondi: você também pode. Se não quiser, diga não. Se for amor de verdade, ele não vai embora. Desliguei o telefone e me sentei no sofá. Olhei pela janela. Havia estrelas no céu. Lembrei de um ano atrás. Naquela época, eu tinha medo. Daqui a um ano, eu vou para o hospital. Vou acabar como a ex-mulher dele. Passei noites em claro com esses pensamentos. Mas agora era diferente. Arthur mudou, eu mudei e nosso relacionamento mudou. Dias depois, no supermercado, vi um rosto conhecido. Era Helena, a ex-mulher de Arthur. Hesitei por um momento, mas me aproximei. Helena. Ela se virou e me olhou, surpresa. Sônia. Tomamos um café em uma cafeteria perto do supermercado. Helena perguntou primeiro: como vocês estão? Você e o Arthur? Eu sorri. Estamos bem. Ele mudou muito. Surpresa, ela perguntou: sério? Ele? Eu assenti. Sim. Ele fez terapia, se esforçou. Agora, se eu digo não, ele respeita. Com uma expressão de incredulidade, ela disse: meu Deus, isso é possível? Eu sorri. No começo, eu também não sabia. Mas eu impus uma condição. Se ele não mudasse, eu iria embora. E então, ele mudou. Helena sorriu tristemente. Na minha época, eu simplesmente aceitava. Não conseguia dizer não. Achava que por amor tinha que aceitar tudo. Eu assenti. Eu também pensei assim. No começo, mas não é assim. Ela me olhou. Você é incrível, Sônia. Eu não consegui fazer isso. Eu balancei a cabeça. Não. Foi graças a você. Seu aviso me deu a coragem para fazer isso. Lágrimas se formaram nos olhos de Helena. Perguntei com cuidado: e você? Como está? Ela sorriu. Eu também me casei de novo. Surpresa, perguntei: sério? Ela assentiu. Sim, conheci uma pessoa em um grupo da terceira idade. Ele é calmo e carinhoso. Eu sorri. Você está feliz? Ela sorriu de volta. Sim, estou feliz. Para ele, uma vez por semana é suficiente. Nós duas rimos. Rimos por um longo tempo. Helena se levantou. Sônia, seja feliz. De coração. Eu também me levantei. Você também, Helena. Cuide-se. Vendo-a ir embora, pensei: ela também encontrou a felicidade. Que bom. Naquele domingo, Sofia ligou. Com a voz animada, ela disse: mãe, preciso te contar uma coisa. Tensa, perguntei: o que foi? Ela respondeu: mãe, eu estou grávida. Eu gritei de surpresa. O quê? Sério? Ela riu. Sim, sério. Estou de 3 meses. Comecei a chorar, de alegria. Sofia, parabéns. Parabéns mesmo. Ela respondeu, com a voz embargada. Obrigada, mãe. Desliguei e contei a Arthur. A Sofia está grávida. Ele também ficou surpreso. Sério? Que maravilha! Eu sorri. Eu vou ser avó. Ele sorriu de volta. E eu, vou ser avô também? Pensei um pouco. Não sei. Temos que perguntar para a Sofia. Dias depois, Sofia veio em casa. A barriga ainda não aparecia muito, mas seu rosto estava radiante. Ela olhou para Arthur e disse: Senhor Arthur, o senhor quer ser o avô do meu filho? Ele perguntou surpreso. Eu? Tudo bem? Ela sorriu. Sim. O senhor está fazendo minha mãe feliz. Isso é o suficiente. Lágrimas se formaram nos olhos de Arthur. Eu também chorei. Com a voz trêmula, ele disse: Obrigado, Sofia. Ela sorriu. Ah, e que tal eu usar outro tratamento? Senhor, soa um pouco estranho. Ele perguntou: Como devo ser chamado? Ela pensou um pouco. Vou chamá-lo de pai. Tudo bem? Arthur ficou sem palavras. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu chorei. Sofia chorou. Nós 3 choramos na sala. Naquela noite, no quarto, Arthur perguntou com cuidado: Hoje tudo bem? Olhei para ele. Ele estava me sondando. Antes ele não fazia isso. Agora, ele sempre pergunta se eu estou bem. Se hoje pode. Eu sorri. Hoje, eu começo. Ele perguntou, surpreso. Sério? Eu assenti. Sim. Hoje, eu quero. Arthur sorriu e me abraçou. Era quente. Desta vez, também fui eu quem começou. Fizemos amor. Sentimos um ao outro. A sensação era diferente da de um ano atrás. Não havia medo, nem pressão.
apenas felicidade. Quando terminamos, olhei para o teto. Arthur segurava minha mão. Eu sorri e disse: agora está bom. Assim é bom. Ele perguntou: o quê? Eu respondi: fazer quando eu quero, dizer não quando não quero, e você esperar. Ele apertou minha mão. Me desculpe. Deveria ter sido assim desde o começo. Eu balancei a cabeça. Já passou. O que importa é o agora. A luz da lua entrava pela janela. Era pacífico. O que acharam da minha história de hoje? Aos 64 anos, em meu segundo casamento, encontrei um marido que queria 3 vezes por dia e durante um ano muitas coisas aconteceram. Foi difícil, assustador e também feliz. Mas o motivo pelo qual contei essa história é porque talvez haja alguém passando por algo parecido. Amar não significa aceitar tudo. Meu corpo é meu. Se não quiser, diga não. Se for amor de verdade, a pessoa não irá embora. Pelo contrário, ela mudará. No começo, eu também não conseguia dizer. Achava que, por ser lua de mel, por amor, tinha que aceitar. Mas não era assim. Foi preciso coragem para impor uma condição. A coragem de estar pronta para partir. E então, Arthur mudou. Fez terapia, se esforçou, esperou. Agora, se eu digo não, ele aceita. Se você não quer, então não quer, ele diz. Vocês também, se estiverem em uma situação difícil, falem. Não aguentem em silêncio. Nosso corpo é nosso. Temos que protegê-lo. Mesmo que amemos alguém, nosso corpo é nosso. E mais uma coisa. Amar na velhice não é vergonha. Aos 60, 70 anos também se pode amar. Se estiverem sozinhos, podem estender a mão. Vocês têm o direito de ser felizes. Eu, agora, estou feliz. Ando de mãos dadas com Arthur todos os dias. Passeamos, comemos, rimos. Às vezes brigamos, mas logo fazemos as pazes. Acho que isso é felicidade. Desejo que vocês também sejam felizes. Como eu. Obrigada por ouvirem minha história hoje. Cuidem-se.